Bom, gente, eu já tenho aqui para conversar com a gente do outro lado da tela e saúdo o sociólogo, cientista político e presidente do Instituto Cultiva, Rudahit. Rudahit, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas que estão aqui. Bom debate aqui sobre esse tema complicadíssimo. Complicado, né, Rudá? Muitas questões aí que estão colocadas e a gente precisa aprofundar essas discussões. Mas antes da gente se aprofundar nos números, Rudá, tratar desses dados aí que surgiram na última semana, inclusive, e em especial esse ato aí do bolsonarismo no dia de ontem, eu queria começar com uma análise a respeito da situação do governo Lula, né? Porque a gente tem uma gestão de amplíssima aliança que sofre com muitas pressões ao longo desses últimos meses, vê a sua popularidade cair. A gente vai tratar, inclusive, daqui a pouquinho desses números, mas tem tentado reagir a essa situação toda, né? Tomando medidas, iniciativas no sentido de recuperar o apoio da população brasileira, essa proposta aí relativa à isenção do imposto de renda, também a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida, uma série de outras medidas para tentar baixar o preço dos alimentos, a inflação que anda altíssima aqui, especialmente da comida dos brasileiros. Enfim, eu queria te ouvir, Rudá, um pouco a respeito disso, em especial dessas últimas iniciativas que foram adotadas pelo governo Lula para tentar recuperar a popularidade. Como é que você vê a atuação do governo e as pressões que ele sofre, especialmente do grande capital aqui no nosso país? Como é que você vê o governo hoje, Rudá, com um pouco mais de 2 anos de mandato? É um governo frágil. Eu faço uma analogia com o governo Sarney, porque eu, de certa maneira, acompanhei na área agrária, de perto, a elaboração do Plano Nacional de Reforma Agrária. Então, eu estava muito próximo do INCRA, que era comandado pelo Dr. Zé Gomes da Silva, pai do Zé Graziano, que foi do Fome Zero, depois dirigiu a FAO, né? Mas e também do Ministério da Agricultura. O ministro da Agricultura tinha sido indicado pelas pastorais sociais, que é a ala esquerda da CNBB. É muito parecido com o governo Lula. Então, o que é que tem o governo Lula? Ele tem alguns espaços reservados para os setores mais progressistas, que não tem comando nenhum sobre o governo, e pouco a pouco ele vai ampliando o espaço da direita. No caso do Sarney, ele foi pouco a pouco trazendo o então senador Marco Maciel, de Pernambuco, né, PFL, né, para uma posição como se fosse primeiro-ministro. E o governo foi adernando pouco a pouco para a direita, né? Não que ele fosse de esquerda, mas de qualquer maneira era uma composição, uma aliança, né? O governo Lula faz a mesma coisa, né? Como o Lula tem a história, sua história pessoal a seu favor, há uma certa dificuldade para grande parte do bloco progressista entender que é um governo de centro-direita e que ele está fazendo um governo que aderna à direita cada vez mais, né? Você vê essa questão do preço dos alimentos. Ele não consegue controlar o preço, porque o agronegócio é um aliado dos mais importantes, seja no Congresso, seja no próprio governo, e eles não vão deixar fazer estoque regulador ou mudar o plano safra de um investimento para monoculturas exportadoras para produção de alimentos para o mercado interno. Quer dizer, e ele, então, fica nessa situação, numa visão laissez-faire liberal, de que vai entrar mais safra, vai derrubar o preço. Quer dizer, é um governo inoperante, né? O que eu acho importante é que o eleitor lulista da base, pobre, né, o eleitor médio brasileiro, ele não tem esses cacuetes, vamos dizer assim, das lideranças, né, ou dos apoiadores do governo Lula, né? Eles não são exatamente lulistas, né? Eles são mais pragmáticos, e eles pouco a pouco estão deixando o governo. Mesmo a pesquisa Datafolha, de maneira alguma, ela é positiva para o governo. Se você olha os microdados, você vai ver que quem está deixando o governo Lula é o eleitorado cativo do lulismo histórico. Por exemplo, baixa renda. Os 30% mais pobres do Brasil estão tendo avaliação muito desfavorável e crescente do governo Lula, né? E a gente pode pegar item por item e analisar aqui. Então, assim, é um governo pífio, frágil, que tenta resolver com marketing, um marketing muito ruinzinho, por sinal,
ele não está conseguindo falar para a Dona Maria. Não está falando com o seu João, nem com a Dona Maria. Ele está falando para o agronegócio, ele se reúne com a Faria Lima, ele discute o tempo inteiro com a Câmara de Deputados, com o Senado, mas ele é outro Lula e esse Lula 3 é o pior de todos os governos do Lula e o eleitorado está sentindo isso. É um governo que fala acima de tudo para as elites, né, Rodar? A grande questão é essa e isso tem preocupado demais todos aqui que acompanhamos o quadro da Anderson, política nacional. se você me permite, eu só queria concluir com uma questão. Eu acho que o campo progressista deve perder a eleição em 2026 ou 2030. Pode passar 2026, mas não passa de 2030. Não tem como, não tem musculatura e não tem como reagir, principalmente se o Lula se reelege, todos saberão dentro do governo dele que ele é o fim da carreira política dele. Portanto, as hienas vão morder o calcanhar do presidente Lula no segundo dia da posse. No primeiro é festa, pega mal na foto, mas no segundo já vão começar a ter um ataque violento. Olha, vai piorar o que tem agora. Você tem a Gleisi Hoffmann se aliando ao Rui Costa, que dentro do PT se alia a Gleide, tesoureira nacional do PT, contra Haddad, Zé Dirceu, Edinho, Lula. O governo está absolutamente esfacelado. E eu só estou falando do campo petista. Agora acabei mesmo. Uma expectativa preocupante, viu, Rudá? A gente vai tratar. Eu queria aproveitar que você citou essa pesquisa da Datafolha, que foi divulgada na semana passada. Eu vou trazer alguns números aqui, justamente que dizem respeito à avaliação dos brasileiros, a popularidade do governo aqui no nosso país. Eu tenho dados aqui, eu tenho dados do Datafolha e da Quest, mas o resultado da pesquisa Quest eu tenho aqui num gráfico que foi disponibilizado pela empresa na última semana, esses dados aí relativos à aprovação do Lula. Como está aí na tela, 56% dos brasileiros desaprovam o governo do presidente Lula e 41% aprovam essa gestão. Em janeiro, Rudá, esses números eram um pouco diferentes. 49% desaprovavam e 47% aprovavam, ou seja, houve aí uma variação de 7% para cima em relação aos que aprovam e 6% para baixo, aliás, em relação aos que desaprovam, obviamente, 6% para baixo em relação aos que aprovam entre janeiro e março. Essa pesquisa foi feita agora no finalzinho do mês de março, início do mês de abril. Já no Datafolha, eu não tenho os dados do Datafolha aqui, eu só tenho os números, na verdade, eu não tenho o gráfico, mas o Datafolha, ele mostra uma situação inversa, e você até citou isso para a gente de alguma forma, uma melhoria na percepção do governo pelos brasileiros, porque em janeiro, 41% dos brasileiros consideravam o governo ruim ou péssimo, e agora 38% consideram o governo ruim ou péssimo. Em janeiro, eram 24% dos brasileiros que colocavam esse governo como bom ou ótimo. Agora já são 29%, ou seja, uma variação, uma alta de 5% para mais daqueles que consideram o governo bom ou ótimo. Rudá, eu queria que você fizesse uma leitura para a gente desses números, o que é que eles indicam e por que essa diferença na trajetória da avaliação entre os dois institutos, o Datafolha e o Quest. O Quest com uma trajetória do governo Lula de redução da popularidade e o Datafolha com uma trajetória de ascensão da avaliação do governo. Bom, vamos por parte. Vamos pegar esse gráfico que está na tela. Veja só. O governo Lula teve 2 anos de uma certa resistência do eleitorado brasileiro em avaliá-lo como negativo aqui na Quest. Perceba assim que a linha vermelha de baixo é uma linha que é mais ou menos constante. Ela sobe um pouco em maio do ano passado, depois desce, mas o marco realmente do que se chama entre pesquisador, de uma espécie de gíria do X, né? Quando as avaliações trocam de posição, é dezembro. Ou seja, nós estamos com um trimestre e pouco da população muito descontente. Qual é o fator principal? É o preço dos alimentos. Então, e segundo as próprias pesquisas que você citou, segurança pública. Esses são os 2 temas que afligem. Você deve estar vendo os dados de como que a polícia está matando mais no Brasil
criança e mulheres, né? Sim. De maneira, a violência é imensa, o Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, assim, então, assim, não é à toa que a direita governando vários estados aumenta a violência, porque eles são violentos mesmo, têm uma concepção militarizada do atendimento ou da resposta ao tráfico, né? E tem um ataque a todas as comunidades mais pobres do país, né? Eles têm uma visão elitista, né, do trato da segurança pública, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Segundo, o que eu estou tentando fazer um exercício aqui? É a série histórica. Então, não dá para eu achar que, por exemplo, de fevereiro a maio de 2024, no meio dessa tabela, só porque houve um repique de melhoria, de aumento da avaliação negativa, tá vendo? Estava em 43, sobe para 46, 47. Eu posso dizer que, então, há uma tendência de melhora, tanto que depois cai para 43. Eu não posso fazer o inverso. Portanto, não dá para dizer que é um alento para o governo, que o Datafolha, agora mudando do Quest, indo para o Datafolha, que o Datafolha tenha indicado uma melhora, uma tendência de melhora. Tendência é série histórica. Eu preciso, pelo menos, ter uma nova pesquisa daqui a um mês, para eu ter clareza se isso é uma tendência, quer dizer, se realmente está mudando o X, né? Agora, quando eu olho, como eu disse para você, os dados desagregados, por variável, por sexo, por renda, por instrução, a situação do governo é extremamente preocupante. Você de novo, está perdendo eleitor cativo. O que eu estou querendo dizer? É que nós vamos ter um pouco mais de dados daqui a pouco, e o ideal seria pegar os microdados, mas o fato é que o Lula pode ter conquistado algum eleitor por ele ter falado alguma coisa mais liberal, como é a política econômica do Haddad, tá certo? Ou por ele estar começando a enfrentar as taxas do Trump. Então, assim, o que ele reconquistou? Um eleitor mais liberal. Mas o eleitor popular, a massa, e por que isso é importante? Primeiro, porque é a âncora do lulismo. Ele está deixando, com exceção das mulheres, que teve uma melhora na avaliação, ele está deixando o Lula e o governo, de apoiar o governo, né? Isso é importante. Não quer dizer que ele não vá votar no Lula em 2026. É muito parecido com a posição da esquerda brasileira. Não está gostando do governo de jeito nenhum, mas não vai votar no Tarcísio ou na direita. Acaba votando no Lula, né? Principalmente segundo turno. É muito parecido com o eleitor médio do Brasil, que era eleitor cativo do Lula. Isso é preocupante demais. O Lula está patinando. Basicamente, o que está acontecendo é que o Lula acena para a direita, não consegue ter voto da direita mesmo, a não ser esses percentuais pequenos, e ele perde o eleitor cativo, que não é exatamente de esquerda, mas é um eleitor pragmático que via no Lula um ex-trabalhador de fábrica, pobre, pensar nele. Então, assim, ele está muito frustrado, e o governo só tem uma saída se ele der uma cavalo de pau, como ele deu em 2005. Em 2005, às vésperas do mensalão, do ataque, né, e da acusação do mensalão, o Lula muda o Palocci, hoje é o Haddad, ele tem esse pendor para colocar no Ministério da Economia ou da Fazenda um liberal do PT. O Haddad é muito parecido com o Palocci, ele muda e coloca um desenvolvimentista. Né? Então, ou ele faz isso, ou ele vai penar. Ele pode até ganhar a eleição das eleições mais apertadas que nós vamos ter, mas ele não consegue governar mais a partir da eleição dele em 2027. Rudá, eu queria tratar de algo que você, de alguma forma, citou, inclusive, na tua resposta anterior, porque há uma dicotomia, digamos assim, em relação aos dados, porque essa mesma pesquisa Quest que mostrou uma queda da popularidade do governo Lula mostra que o atual presidente ele venceria todos os seus rivais na disputa pela reeleição
no ano que vem. Vou até colocar uma arte aqui na tela, mostrando isso, esses números aí relativos ao segundo turno, um eventual segundo turno, obviamente, das eleições presidenciais no ano que vem, caso isso se desse hoje. Os dados aí mostrando, o Lula venceria o próprio Jair Bolsonaro, com a menor margem, né, 44-40, venceria Michele Bolsonaro, 44-38, o Tarcísio de Freitas, 43-37, também o Ratinho Júnior, governador lá do Paraná, 42-35. Num outro cenário, venceria também o Pablo Marçal, 44%-35%, contra o candidato do PRTB. O Eduardo Bolsonaro também seria derrotado, 44-35%. O Romeu Zema, 45-34%, governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O Ronaldo Caiado também seria derrotado. Romeu Zema teria 31% e o Lula 43%. Fiz uma leitura equivocada. O Ronaldo Caiado seria 30% e o Lula 44% num eventual segundo turno das eleições do ano que vem, caso elas fossem hoje. Rodar, eu queria que você nos dissesse, a gente tem um governo com a popularidade em queda, mas o presidente segue como favorito à reeleição no ano que vem. Eu queria que você nos dissesse o que é que representa, o que é que explica, na verdade, esse fenômeno, por que os brasileiros confiam pouco no governo, mas o Lula é a alternativa nas urnas em 2026, pelo menos até aqui. Bom, primeiro eu quero questionar uma pesquisa, a validade científica de uma pesquisa como essa. Você não tem bola de cristal na cabeça do eleitor. Portanto, quando você pergunta, antes do primeiro turno, quem você votaria no segundo, você não está somando um candidato que você apoia e que perderá uma probabilidade de perda no segundo turno, você transferiu o teu voto para um que é próximo ideologicamente do candidato que é o teu escolhido num segundo turno para enfrentar o Lula. O que eu quero dizer isso? Dá uma olhada na lista e vê quantos de centro-esquerda ou do campo progressistas aparecem como candidato. Agora soma os da direita e da extrema-direita. Então, assim, o que é grave? É que quando eu faço uma pesquisa, uma pergunta como essa, eu estou isolando o eleitor que, numa probabilidade, por exemplo, de ser o eleitor da Michele Bolsonaro e dela não ir para o segundo turno, mas ir, por exemplo, o Ratinho Júnior, dele jogar o seu voto para o Ratinho Júnior. Então, do ponto de vista científico, esse tipo de pergunta aqui, ela é mais marketing, é mais para fazer manchete de jornal do que uma precisão científica. Né? Ninguém faz esse tipo de pesquisa acadêmica ou científica. Né? Ninguém faz isso. Isso aqui é apenas uma projeção, assim, uma ilação de um cenário que ainda não, nem de longe, se avizinha. Não é? De qualquer maneira, vou retomar então o que eu falei agora. A soma da possibilidade, quer dizer, a tendência da direita e da extrema-direita somar mais votos nesse momento do que o campo progressista parece bem evidente. Porque eu estou só pensando aqui o eleitor que crava um nome. É só isso. Então, segunda questão que é preocupante. O campo progressista não consegue indicar muitos nomes. E por que não consegue indicar? Porque o Lula abafa qualquer tipo de sucessor no seu campo. Há muitas pessoas falando no Flávio Dino, como uma possibilidade. Outros falaram no Boulos, mas o campo lulista desmontou a imagem do Boulos na eleição de São Paulo, municipal de São Paulo, colocando a Marta Suplicy, fazendo uma campanha para a classe média, tanto que a única região, ou as únicas regiões que o Boulos ganha no segundo turno é na região oeste de classe média. Ou seja, ele virou um freixo, coisa que ele não era, historicamente. Né? E isso porque tinha o dedo do Lula nessa campanha. Então, assim, o que eu acho é que, em primeiro lugar, a maioria dos eleitores brasileiros, quando comparam com os outros nomes, acham que o Lula, mesmo fazendo um governo ruim, ainda é melhor do que eles. Deve estar vamos dizer assim, acho que eu diria
que há dois fatores importantes nessa história. Um fator é a tentativa de golpe de 8 de janeiro, que ainda pegam uma parte enorme do eleitorado. Você vê as pesquisas recentes falando, a maioria dos brasileiros, quase 60%, acham que o Bolsonaro não pode ser candidato em nenhuma situação, e sugerem que a condenação dele é justa, seria justa. Então, assim, a grande parte do eleitorado ficou muito impactado com o 8 de janeiro. O Bolsonaro e os bolsonaristas podem falar que o problema é a Carla Zambelli, mas não é isso que os dados de pesquisa vêm revelando. O problema foi 8 de janeiro. Foi um desastre. E em segundo lugar, as políticas, vamos dizer assim, de proteção, tanto na área de saúde e vacinação, como na área do Bolsa Família, como na área, ou seja, no aumento real do salário mínimo. Quer dizer, embora não sejam grandes políticas na visão dos trabalhadores, porque a qualidade do trabalho é muito ruim hoje no Brasil, do emprego, né? É muito ruim no Brasil, mesmo ter diminuído o índice de desemprego, ele, na comparação, ele fica com o Lula, mas é um cenário muito ruim, por tudo que eu falei até agora, muito ruim. Eu acho que o campo progressista ficou absolutamente desarmado nos últimos 20 anos, ficou muito vinculado ao governo federal, ao executivo, não fez nenhum tipo de articulação organizativa na base social, não fez formação política de massa, não criou nenhum tipo de bandeira de mobilização, não enfrentou as grandes pautas da extrema-direita, não se renovou, né? Você vê que ou nós temos esse campo lulista que não se renova, ou você tem a esquerda que não consegue chegar a ter 1% dos votos nacionais. Portanto, é academicista, ela é uma vanguarda acadêmica que não tem impacto nessa disputa. Então, acho que aqui tem uma situação extremamente grave. Nós voltamos ao que éramos na década de 70. Rudá, você citou um negócio que eu queria até repercutir contigo. Não estava nem na nossa pauta de hoje, mas eu também observo isso que você tem dito, uma esquerda cada vez mais academicista. O que produz esse fenômeno na tua análise? Por que a esquerda ela tem dialogado cada vez mais com a academia e não com as bases? É porque a esquerda clássica no Brasil sempre atuou no movimento estudantil e no mundo sindical. É por uma visão de mundo, da trajetória do marxismo. Quer dizer, você atua junto aos jovens, porque os jovens são rebeldes por natureza, né? Eles querem um espaço ao sol, e os mais velhos não abrem esse espaço, então eles querem uma inovação, uma mudança, eles não têm lastro com família, não tem, então assim, eles têm um vigor, né, de rebeldia maior. E o mundo do trabalho, quer dizer, a grande leitura que a esquerda faz desde o século XIX é que a classe trabalhadora é a classe revolucionária, então você vai para o mundo do trabalho. Na medida que o mundo do trabalho, no final do século XX, em todo o século XXI, ele se estilhaça, né, em trabalhadores que não têm mais uma identidade visível no local de trabalho, veja os bancários, os trabalhadores por aplicativo, o trabalho remoto e assim por diante. Quer dizer, você não tem mais plantas industriais que têm milhares de trabalhadores juntos, que entram na fábrica e se veem como iguais, que são explorados. Você tem um movimento sindical, ainda mais com o ataque da reforma trabalhista do Temer, esfacelado. Tanto que o índice de sindicalização do Brasil caiu violentamente, porque a base hoje é mais egocêntrica, mais individualista. E os segmentos que mais crescem em número de sindicalização ou permanecem é o setor da saúde e educação pública, não a privada, e a agricultura, trabalhadores da agricultura. Acabou aquela imagem dos anos 70, metalúrgico, petroquímica, bancário, não tem mais esse vigor, né? Então a pauta também muda. É muito difícil um sindicato da área de saúde ou da área de educação falar de reforma agrária. Está muito distante, ele é mais corporativo, porque ele tem uma série de determinantes de reforma administrativa, estrutura de Estado, regras de conduta.
formas de controle do trabalho, tal, que é totalmente diferente do mundo rural. Então, ele se fecha. Né? Então, assim, o que acontece é que sobrou, então, o mundo acadêmico, estudantil. Né? É ali que renovam forças de esquerda que não têm impacto eleitoral e na cultura política. Você vê que isso é tão forte que o identitarismo não nasce no morro, nasce na academia. E influencia mulheres negras e homens negros, mas principalmente mulheres jovens negras. Elas é que se elegem vereadores e deputadas, mas não vem exatamente do morro. Tanto que você vê que o partido que elege elas não tem voto no morro, tem voto na área de classe média mais intelectualizada e no mundo estudantil. Né? Então, a gente tem que retomar. Olha, uma coisa é clara, Anderson: o Brasil, como a América Latina, é mística. O Brasil, em especial, tem uma cultura mística que vem dos africanos, que vem dos indígenas e que vem dos europeus migrantes latinos. São todos católicos latinos europeus. O Brasil é místico. Se você quer desenvolver uma ação popular, você tem que falar da religiosidade e estar junto nessa prática. Veja que a grande ascensão da Organização Popular do Campo Democrático no Brasil e da esquerda, nos anos 70 e 80, vem das comunidades eclesiais de base do trabalho pastoral social. Não vem exatamente das organizações de esquerda. E grande parte da esquerda se aliou com os católicos. Caso, por exemplo, já que você está no Rio, da FASE, que era uma organização assistencial da igreja, que vai caminhando para uma visão progressista da teologia da libertação, e o PCdoB se alia e entra na FASE. Né? Então, essa aliança, que não é só do PCdoB, é o próprio PT, né? É a aliança que dá uma consistência, musculatura e uma ação de massa que muda a visão da base social brasileira sobre a luta política, né? Sobre a visão coletiva. E eu costumo dizer que não é à toa que, nesse momento do final dos anos do século XX, o que se mais discutia na base, principalmente da Igreja Progressista, era um capítulo da Bíblia que se chama Êxodo, porque ele começa com a rebeldia das mulheres para atender o que os donos do poder diziam que tinha que ser. E é a montagem de uma ação coletiva na conquista da Terra Prometida. Então, o Êxodo falava de uma ação coletiva dos pobres que ficavam de costas para os ricos. Esse tipo de leitura da realidade nós não temos mais no Brasil. Agora nós temos uma leitura liberal, cada um quer o seu quinhão. Rudá, eu queria que você falasse um pouco a respeito dos motivos que levam o presidente Lula ainda a ser tão reconhecido como um político de esquerda. A gente tem visto, como você muito bem colocou, um governo de centro-direita que está muito claro para todo mundo. Iniciativas aí de atendimento às demandas do grande capital. Mas a grande imprensa continua, ou boa parte dessa grande imprensa continua colocando o Lula até como uma figura de esquerda. Eu queria que você nos explicasse o motivo para esse fenômeno, se isso está relacionado a essa ideia que você citou do academicismo do nosso campo, o que leva com que esse presidente que hoje adota uma administração de direita ou de centro-direita, ele seja tão reconhecido ainda como um político de esquerda. É porque o Brasil é todo de direita. Você vê o Alain Touraine, que acho que foi professor ou trabalhou com Fernando Henrique Cardoso, foi até pouco tempo o maior sociólogo francês. Ele conhecia muito o Brasil, ele dizia que o Brasil era um país muito peculiar, que quem diz que é social-democrata, quem diz que é socialista, na verdade é social-democrata. É o caso do PSOL. O PSOL é um partido social-democrata, majoritariamente social-democrata. É só você olhar o programa, não tem nada de esquerda. Ele dizia, quem diz que é social-democrata, na verdade é liberal. Veja o PT. O PT tem hoje um programa liberal, ou social-liberal. E ele dizia, quem se diz liberal é de direita ou extrema-direita. Ou seja, o Brasil aderna ideologicamente tudo para a direita. Tanto que nós temos uma extrema-direita, que é o bolsonarismo, Marçal, etc., Tarcísio, mas você não tem uma extrema-esquerda. Você não tem quem faz
ato revolucionário como foi o ato terrorista de 8 de janeiro. Nós não temos essa articulação, né, em primeiro lugar. Então, eu, inclusive, queria responder aqui, pegando essa deixa, ao que o Martial Machado escreveu, o que o Rodin chama de mundo acadêmico é um balaio de ongueiros. Não é, não. Não é, não, Martial. O PSOL é academicista. Várias correntes dele, MES e tal, são todos academicistas. Inclusive, a tal da grupo Corrente Revolução Brasileira, que saiu do PSOL, é absolutamente academicista. O Nil Dorix, ele não tem base nenhuma social de massa, e a corrente dele. O PCB é extremamente academicista, não é? Ou seja, tudo que a gente fala que é esquerda, PSTU, é tudo academicista, não consegue falar uma linguagem popular e nem tem influência na disputa de valores na base social de massa no Brasil. A UP talvez tenha uma diferença de origem, porque o PSOL, vamos lembrar, ele nasceu do mundo parlamentar, é um racha parlamentar do PT. Ele não nasceu com base de massa nas fábricas, ele nasceu também de uma visão acadêmica de esquerda. Né? Então, assim, eu acho que... E como o Brasil aderna à direita, né, você imagina, a imprensa brasileira, os grandes veículos da imprensa brasileira são todos vinculados ao agronegócio. Folha de São Paulo, Band, então, todos vinculados ao agronegócio. Evidentemente que o agronegócio acha o Lula um comunista. Obviamente que a imprensa, com algumas nuances, também acha o Lula de esquerda. Mas o Lula não é de esquerda. Então, vocês veem a dificuldade que nós temos a partir de agora. Você tem que recuperar uma visão de esquerda no Brasil para dizer, olha, isso que é o governo Lula não é esquerda, ele não é de direita ou extrema-direita, ele é de centro-direita, mas não é esquerda. Mas a gente tem que ter cuidado para dizer isso no Brasil sem que isso deixe a esquerda ainda menor, sem que isso aumente ainda mais a rejeição popular. O fato é que nós estamos numa situação delicadíssima. A tua pergunta leva a essa constatação de que a hegemonia ideológica, política, de valores no Brasil é todo de direita hoje. Não é de extrema direita, mas é todo de direita. Tá certo. Rudá, eu queria mudar de assunto para a gente falar um pouco sobre, aí sim, a extrema-direita, porque a gente teve esse ato ontem lá em São Paulo, na Avenida Paulista, reunindo figuras do campo da extrema-direita pedindo anistia aos golpistas lá, aos bolsonaristas, né, que atuaram numa tentativa de atacar o Estado Democrático de Direito. Esse ato reuniu cerca de 45 mil pessoas e teve também a presença de 7 governadores. O governador do Amazonas, o Wilson Lima, União Brasil, de Goiás, o Ronaldo Caiado, também do União Brasil, bem como o governador do Mato Grosso, o Mauro Mendes, todos eles do União Brasil. O governador de Minas, o Romeu Zema, do Novo, do Paraná, o Ratinho Júnior, do PSD, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e também o governador de Santa Catarina, o Jorginho Melo, do PL, partido do Jair Bolsonaro. Teve lá no palco, enfim, fez o seu discurso. Mas uma demonstração de força da extrema-direita, especialmente se a gente comparar com um ato que foi convocado pelo Guilherme Boulos pelas frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, uma semana atrás, reuniu ali cerca de 6 mil pessoas, um pouco mais, um pouco menos, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse ato do bolsonarismo de ontem, que obviamente não tem lá o volume que ele tinha na época em que o próprio Bolsonaro era presidente, enfim, mas o que representa esse ato de ontem, especialmente se a gente comparar com as mobilizações de esquerda sem anistia? Como é que você vê essa mobilização do bolsonarismo ontem na Avenida Paulista, Rudá? Bom, antes de responder, eu só queria dizer que no chat eu estou vendo, e me dá uma certa tristeza ver, por exemplo, algumas postagens confundindo academicismo, que é uma discussão importante, histórica da esquerda, com universidade. Assim, e algum até fala, não é academicista, é teórico, não é academicista, é academicista que é o termo. Entende? Assim como se fala de aristocracia operária, que não quer dizer que é aristocracia do período medieval, né? Então, assim, mas isso mostra como que nós estamos em declínio, inclusive teórico, né? A gente não está debatendo,
não lê mais, não sabe da história da esquerda e tal, né? Eu não estou falando de universidade, de ser um universitário, se bem que é também. Eu estou falando que academicismo é quem fica teorizando, quase que fica numa leitura pouco materialista, real, concreta, né, de vínculo concreto com a base social. Né? É quase metafísico, assim, um debate meio metafísico. É isso, mas não se acham, isso que é o pior, se acham muito de esquerda e tal. Né? Bom, mas vamos lá para a tua questão. Bom, do ponto de vista, vamos dizer, da massa brasileira, né, da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Vamos pegar São Paulo. Qual a diferença entre 6 ou 7 mil que se juntou lá na ação liderada pelo Boulos em São Paulo, alguns dias atrás, e 40 ou 50 mil? Nenhum. As duas são absolutamente fracassadas. E a do Rio também. Aliás, o Reinaldo Azevedo, de vez em quando, ele dá uma dentro, né? Que veio da Libelu, é bom lembrar, e hoje se diz liberal. Ele fez um artigo muito interessante ontem, se não me engano, ou hoje, publicado no UOL, em que ele fala o seguinte: por que nós não estamos fazendo uma regra de 3? E aí ele pega e fala o seguinte: a população do estado do Rio é 17 milhões, a população de São Paulo é 45 ou 48 milhões. Numa regra de 3, falar que colocou 50 mil pessoas... ele diz o seguinte: se eu fosse pegar o que eles colocaram no Rio de Janeiro e projetasse numa regra de 3 para a população de São Paulo, a quantidade de gente que já foi considerada ínfima no Rio, em Copacabana, deveria ser 80 mil numa regra de 3 em São Paulo. A questão é que foi ínfima, gente. O Boulos quase que levou aquela quantidade de 7 mil pessoas sozinho. O PT só em parte foi. O PT boicotou. Há um medo do diretório municipal do PT do Boulos efetivamente engolir as lideranças, inclusive deputados estaduais, né, vereadores do PT de São Paulo. Inclusive, eles têm o temor, inclusive, do Boulos se filiar ao PT. Né? Tanto que a indicação para o ministério criou uma comoção no PT de São Paulo violenta. Como o Boulos vai para o ministério? Entendeu? Então, assim, foi ele que levou sozinho. O que o Bolsonaro teve por trás? O governador de São Paulo, pô. Então, ele teve um aparelho, e não vem dizer que não foi usado aparelho, pelo amor de Deus, é histórico, desde o Franco Montoro, todo mundo sabe que o governador coloca a gente na rua, direto ou indiretamente. Ele articula bancadas, as suas organizações e tudo mais, né? Sem falar da estrutura mesmo de troca de favor que um governo tem poder junto a prefeitos e tudo mais, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que, tendo o governador de São Paulo e mais 7, não foi isso? Ou mais 6 governadores, ele colocou essa ninharia de 50 mil, gente. 50 mil não é nada. Não é nada. O que eu queria dizer é que nós estamos num período de descenso de lutas sociais e de articulações de massa. Qual que é a diferença do campo progressista, se eu estou falando que ambos são ínfimos, né, em termos de mobilização? São muito ruins. Qual a diferença do campo progressista com o bolsonarista? É que o bolsonarismo insiste. Enquanto o campo progressista, principalmente lulista, ele se conforma de acordo com a correlação de forças, ele dá como um dado histórico, o campo da extrema-direita empurra a correlação de forças a seu favor. Ele não para. Ele põe 18 mil, depois ele coloca 50 mil, depois ele vai criando uma onda. Posso te dizer quem fazia isso no Brasil nos anos 80? A esquerda. Era exatamente a tática da esquerda. A direita, a grande imprensa, falava uma porcaria, ele ia aumentando. Em 2013 foi isso também. De 2012 para 2013, a gente teve um monte de movimento de luta contra o aumento da tarifa de ônibus.
E foi aumentando o volume, aumentando o volume. Então, assim, o que eu vejo é que todo o vigor e a tática que era da esquerda na década de 1980 e parte de 90, hoje está na mão da extrema-direita. Uhum. E nós ficamos teclando, ficamos pedindo para o judiciário julgar rápido, colocar na cadeia, somos punitivistas, nós somos liberais, nós acreditamos na institucionalidade. A gente não está fazendo o trabalho que tem que ser feito. Né? Então, eu volto a te dizer, eu acho que é uma brincadeira falar que 50 mil, agora sim, eles são mais fortes, grande liderança de mobilização. Mentira, gente. Pelo amor de Deus, isso é o fim da picada. Achar que a maior força política de mobilização do Brasil, 50 mil em São Paulo, pelo amor de Deus, né? Não dá para dizer isso nesse momento. Porém, eles insistem e estão criando fato político e articulam em muitas frentes. E o campo progressista, desmobilizado, fica só no judiciário e no parlamento. E fica criticando no celular os governos de plantão, os partidos, tal, as lideranças. Ou seja, absolutamente desmobilizada e preguiçosa. É um campo preguiçoso contra gente que está mostrando os dentes todo dia. Você citou ainda há pouco o Nildo Ourix, aliás, ele vai estar com a gente aqui essa semana no programa. Na próxima quinta-feira o Nildo vai conversar aqui conosco no Faixa Livre. Rodar, você citou aí que há uma desmobilização popular aqui no nosso país, tanto pela esquerda como pela direita, ou no caso a extrema-direita, digamos assim. Nesse campo da extrema-direita, porque muito se fala na sucessão, na alternativa ao Bolsonaro para o ano que vem. O Bolsonaro está inelegível, provavelmente vai ser condenado à prisão ainda esse ano. Como é que você vê as alternativas para ocuparem o espólio político do bolsonarismo no ano que vem? Você vê uma figura que represente o próprio Bolsonaro, um familiar dele, a Michelle, o filho, Eduardo, enfim, para concorrer à presidência da República, ou você acha que teria mais chance nesse momento seria uma figura que estivesse conectada, tentasse buscar esse campo? Um desses governadores aí que tiveram ontem lá nesse ato, um Tarcísio de Freitas, um Ronaldo Caiado, enfim. Nesse momento, qual seria a principal força política para agregar essa turma da extrema-direita e também essa direita que eventualmente não vá votar no Lula ou no candidato do governo no ano que vem? Quem é que você acha que seria o polo aglutinador dessa extrema-direita? Seria uma figura mais palatável, como Tarcísio de Freitas, enfim, ou um próprio Michele Bolsonaro, um parente do Jair Bolsonaro, seria a alternativa desse campo para o ano que vem? Olha, o que eu ouço do pessoal do Centrão, né, mais reservadamente, e de alguns que eu tenho contato da extrema-direita, é que eles não vão lançar candidato forte em 2026. Eles querem que o Lula ganhe porque ele vai estar no final da vida política. Então, assim, a leitura deles é que eles vão lançar algum nome para fazer repercutir nacionalmente aquele nome, vamos dizer assim, criar musculatura naquele nome. Nesse sentido, pode ser a Michelle, pode ser alguém da família Bolsonaro, dos filhos, pode ser o Nicolas Ferreira, ele não vai ter idade, né? Mas, de qualquer maneira, só para a gente ter uma ideia, é isso que eles falam. Eles dizem o seguinte: se nós disputamos com o Tarcísio de Freitas e ele perde o governo do Estado e perde o governo federal e o Lula tem sobrevida. Se o Tarcísio fica no governo do Estado porque ele ganha, segundo eles, com a mão nas costas, a reeleição, ele é o candidato natural 2030, com o governo Lula esfacelado e o lulismo destruído. Eles têm certeza que o quarto governo do Lula, se acontecer, vai ser o pior. Vai ser de longe o pior. Nesse sentido, eles podem lançar até o Zema, que não tem muita saída, né? Ele não pode ir para a reeleição de Minas. E ele é mais palatável do que o Ronaldo Caiado. Então, me parece que não tem um nome que vai galvanizar. Eles vão jogar peso no Senado, porque o Senado segura a maioria que eles têm na Câmara de Deputados. Eles estão dizendo que vão jogar nomes fortes para o Senado e para os governos estaduais. É isso que eles vão jogar peso.
E aí o Lula, se hoje ele está preso no Congresso, ele vai praticamente para solitária. Não vai ser só preso. Né? E eles têm certeza que o PT não tem liderança do tamanho do Lula. A derrota em 2030 é certa. Não tem como o Lula transferir. Então, a situação é muito parecida com 2018 invertida. Eles devem lançar um Haddad, como foi em 2018 pelo campo lulista, para perder, mas para fazer já uma espécie de ação de pressão sobre a campanha. Não é certo que o Lula se reelege. Não é certo. A situação está muito mais apertada do que estava no mesmo período anterior, né? Com o Bolsonaro caindo aos pedaços, com a história da pandemia, com as bobagens, erros grosseiros que ele cometeu, né? O tempo inteiro, e assim por diante, né? Os exageros e tal. A situação está muito mais apertada, mas o pior é que você tem muitos nomes hoje. E aí, o que é o campo bolsonarista hoje? Você tem o campo, que eu vou chamar aqui de brincadeira, de campo Le Pen, que o principal líder é o Tarcísio de Freitas. Eu estou falando da Marine Le Pen, que embora esteja agora vai ser presa, ela é a liderança mais inovadora da extrema-direita da Europa. Ela defende os direitos das mulheres, ela diz que estão sendo estupradas pelos muçulmanos migrantes, mas ela defende as mulheres francesas, isso não é comum na extrema-direita, e ela defende uma pauta ambientalista. Diz ela, o ambientalismo é uma defesa e uma conservação do ambiente local, e ela chama de localismo. Ela fala, portanto, a pauta ambientalista é da direita, é conservadora. E a esquerda quer desenvolvimento de qualquer jeito, a qualquer custo, né? Então, ele é esse tipo de extrema-direita que é palatável e que trabalha no campo dos acordos, né, institucionais. E você tem o campo bolsonarista, mais o campo do Nicolas Ferreira e dos jovens, chamado Grupo Z, Geração Z, ZUS, é a geração Z, abaixo de 30 anos. Nós temos gente em Minas, nós temos em Ceará, nós temos em São Paulo, em vários lugares, inclusive se elegendo vereadores, deputados, e eles são todos evangélicos e nasceram para a política em 2015 no movimento de derrubada da Dilma. Eles falam isso, eles dão entrevistas. E você finalmente tem, pela raia de fora, gente como o Marçal. Então você percebe que a extrema-direita tem muitos nomes. E eu não falei nem da direita, que era o centrão. Eles têm muitos nomes. E o campo progressista e de esquerda, se tem nome, é nome anão, com exceção do Lula. Não tem mais nome. O Rudá, em um cenário como esse, para a gente fechar, até porque você tem que sair daqui a pouquinho, você tem um compromisso às 9, em um quadro como esse, onde você aposta aqui, ou você ouve que a extrema-direita não vai apostar suas fichas em 2026, vai querer ali um desgaste de um eventual quarto governo do presidente Lula, mas, por outro lado, a gente tem um governo para lá de questionado, um governo que vem perdendo popularidade ao longo dos últimos tempos, enfim. A gente teria espaço para uma terceira via no ano que vem, nas eleições do ano que vem, caso essa extrema-direita, de fato, não venha no sentido de disputar a presidência da República e o desgaste do governo se ampliasse ainda mais, abriria espaço para tal da terceira via? Olha, nós não temos terceira via nem no campo progressista, nem na direita. Direita no Brasil é centro. E o centrão, direita no Brasil é centrão, desculpe, não é centro. E o centrão, ele percebeu que ele ganha muito mais apoiando, fazendo leilão do apoio dele, junto aos prefeitos. Muito parecido com o que é o PMDB. O PMDB não consegue lançar um nome nacional para a presidência, mas ele sempre está nos governos. E tem muita força, né? O centrão hoje é isso. Claro que se houver uma oportunidade, eles vão tentar, mas eles podem queimar de novo um cartucho, né? Volto a dizer, disputa mesmo vai ser 2030. Pela direita, duvido que o campo progressista se eleja em 2030 um presidente e a maioria do Congresso. Duvido. No campo progressista não tem terceira via, por quê? Porque não estão fazendo nada. Nós não estamos preparando o terreno. Eleição é colheita, gente. Se você não planta, você não colhe. Eu volto a dizer, o campo progressista só fica teclando
E fica confiando, é punitivista, só fica falando do judiciário, tem que prender, tem que prender. Você não disputa valor, você não vai para a organização de base. É uma esquerda, um campo progressista preguiçoso, eu já falei isso. Muito preguiçoso. Ai, mas hoje eu não vou. É igual o início de regime, né? Ah, deixa para segunda. Deixa para a próxima segunda. Não faz, não vai colher. Eu não vejo nesse momento terceira via. Talvez o Centrão, mas eu volto a dizer, o que eu ouço é que eles vão jogar peso mesmo em 2030. Ah, deixa eu só falar duas coisinhas aqui que eu vi. Existe extrema-direita, sim. O Martial, de novo, solta aqui um balão. Extrema-direita é um conceito da ciência política, Martial. São as forças que se organizam usando a ameaça da violência ou a violência para inibir a oposição. Usam o Estado, nenhuma extrema-direita, o fascismo e o nazismo não ascenderam ao governo pela força. Eles usaram a força depois que estavam no governo. Igualzinho o Bolsonaro. O Mussolini foi convidado pelo rei para ser primeiro-ministro. E o partido do Hitler ganhou as eleições, ou teve uma margem de voto muito grande nas eleições parlamentares. Então, tem extrema-direita assim no Brasil, que faz arminha, que organizou o 8 de janeiro. Não vamos naturalizar isso, não. É extrema-direita, tá certo? E eu não estou falando que tem que votar no Lula, de jeito nenhum. Eu acabei de falar que o problema do campo progressista é que joga todas as fichas no campo institucional. E nós não estamos fazendo o trabalho. Né? Bom, você estava perguntando mesmo o quê? Desculpe. Não, pois é, o questionamento final era esse, era a questão da terceira via, se a gente haveria espaço para a terceira via, mas você acredita que não, né? Não vejo agora, claro que política se altera com a conjuntura, né? Uhum. Mas nesse momento eu não vejo nenhuma terceira via no campo importante. Eu acho que vai ter algum candidato mais ou menos, né? Tanto do Centrão, talvez, como do bolsonarismo em 2026, mas não é para ganhar. Nem mesmo uma dissidência do governo, Rudá, porque assim, muitas figuras que estão no governo hoje, muito provavelmente no ano que vem vão abandonar o governo. Fala-se aí até na própria ministra lá do Planejamento, a Simone Tebet, como uma eventual candidata. Você não vê nenhum nome, inclusive na base governista, que pudesse se lançar como terceira via? Não, é que assim, se lançar candidato, pode até se lançar, não é? Na conjectura, até o Alckmin pode se lançar candidato. Uhum. Mas eu não vejo isso. O que eu volto a falar é que eu vejo uma preparação da direita e da extrema-direita para ocupar espaço em governos estaduais e Senado, para inverter a situação no Senado. Uhum. Então, é isso, e preparar a musculatura com os governos estaduais para 2030. É isso que eu ouço eles falando e eu vejo um certo sentido nisso, né? Tá certo. Rodarrijo, quero agradecer a tua presença aqui mais uma vez com a gente. Obrigado por você fazer esse papo aqui conosco no programa. É sempre uma alegria de receber e vamos continuar analisando aí os números, as expectativas aí em relação a esse governo e certamente a gente volta a conversar em breve aqui no programa. Obrigado pela tua presença, uma boa semana para ti, Rudá. Eu que agradeço. E que a gente tenha dias melhores. Isso, assim seja. Um abraço, tchau, tchau. Conversamos aqui com o Rudahit. Rudahit, sociólogo, também cientista político e presidente do Instituto Cultiva, fazendo uma análise a respeito dos dados que surgiram aí, dos números, das pesquisas dos institutos que surgiram na semana passada a respeito da popularidade do governo Lula, também eventuais cenários aí, segundo turno das eleições presidenciais do ano que vem. Falou também sobre o ato de ontem do Jair Bolsonaro lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Fez uma análise completa aqui, bastante ampla a respeito do quadro da política nacional.